Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê, o primeiro episódio do ano de 2022. Seja muito bem-vindo. Hoje conosco e sempre o nosso grande querido amigo Rodolfo Rossi. Vamos falar sobre o livro Tradução Ato Desmedido de Boris Schneiderman. Boris Schneiderman é um autor nascido na Ucrânia no ano de 1917, autor brasileiro, naturalizado brasileiro, falecido no ano de 2016 aqui no Brasil. Ele, além de ser um grande ensaísta, um grande escritor, um grande tradutor, ele foi o primeiro professor de russo do curso de letras da Universidade de São Paulo, isso é bem bacana a gente saber. Com base na experiência de mais de 70 anos de quem traduz, ele escreveu o livro Tradução Ato Desmedido, que é uma representação bem menos formal, quase que um documentário mesmo, das vivências do autor em relação a esse fenômeno de tradução, saindo em partes do campo teórico, para falar de como foi a sua experiência de vida e de trabalho referente à área de tradução. Rodolfo, meu querido amigo, o que sobre o papel do tradutor mais chamou a sua atenção no livro? Oi, Ju, queridos amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Pois bem, são duas as características deste livro que me chamam muito a atenção quando o autor trata sobre o ato de traduzir. Primeira delas é quando ele diz que o tradutor ele tem que ser um sujeito autocrítico, porque ninguém nasce pronto, não é? Então, para que nós possamos trazer uma obra de uma língua a outra, para que neste processo tudo se dê de maneira agradável e que nós consigamos chegar a um ideal de transcrição, né, de transformação, é preciso uma obsessão contínua. E essa obsessão contínua, né, esse empenho de tentativa e erro, é o que vai resultar naquilo que ele chama de raros momentos de deslumbramento, em momentos que a tradução irá ressaltar a poesia do texto, mas também a sua própria poesia, né? Aquilo que é belo em si. Ele cita um caso muito interessante, né, da experiência particular logo no início do livro, em que ele nos conta que ele publicou em 1959 uma coletânea de contos do Chekhov, né? E aí ele falou: "Poxa, minha tradução tá fantástica, né? Tá fenomenal". Quando ele pegou o livro em mãos pela primeira vez, ele percebeu a quantidade de equívocos e omissões que ele havia cometido na sua tradução. E aí que ele se deu conta de que traduzir não é uma ação que estaremos sempre prontos, que estaremos sempre corretos. Portanto, nesse sentido, é preciso uma entrega total ao texto. E essa entrega total, ela vem por meio desse percurso, né, dessa produção processual que está para ele entre ousadia e imaginação e fidelidade. Quer dizer, ele entendeu, depois de muito traduzir, que para que um texto consiga não só ser fiel ao original, mas também ser bom na língua de chegada, é preciso não só entender o funcionamento daquele texto, mas também como torná-lo funcional, né? Isso é muito legal, isso que ele chama de entrega total ao texto. O outro aspecto que eu acho muito legal dos excertos dele, né, das considerações que ele faz em relação à tradução, é que o tradutor é aquele que deve lidar com o paradoxo, né, com a dificuldade de traduzir aquilo que é intraduzível. Às vezes, algo que chega da língua russa não encontra análogos, né, coisas parecidas ou iguais na língua portuguesa, por exemplo. Então é preciso que o tradutor às vezes lide com questões que são impossíveis de serem resolvidas, que são dificílimas, né? E aí que ele vai mostrar que é preciso que o tradutor tenha um pouco de poeta também, de escritor. Pensemos, por exemplo, numa situação dramática quando falamos de uma peça de teatro russa que vem para o português. Muitas falas, elas têm a sua comicidade ou a sua tragicidade, por exemplo, no que é falado, como é falado e assim por diante. E aí, quando um texto desses, né, vem de uma língua a outra, ferrou. Como que a gente vai ressaltar isso, né, com a sonoridade? Porque muitas vezes, buscando um aspecto do texto, que é o som, a gente perde o sentido, por exemplo. Então é muito complicado lidar com tudo isso ao mesmo tempo e por isso, portanto, o tradutor ele tem que ser uma espécie de escritor também. Então,
A ação de traduzir é uma ação de promover associações, né? Quer dizer, associações entre o texto de partida, o texto original, e o texto de chegada, né? Associações que promovem relações entre a língua russa e a cultura russa, por exemplo, com a língua portuguesa e a cultura brasileira. Então, de novo, né, a gente está falando aqui de um processo de recriação que tem que ser pautado por vitórias, tropeços, por alegrias e tristezas, né? Quer dizer, eu gostaria muito de usar este termo, mas não dá. Então eu tenho que me contentar com outro e assim por diante. Isso é muito interessante, né, Ju? A questão da tradução e do fazer, né? Do ato de criação da tradução. O que você pode acrescentar nisto, Ju? Olha, Rodolfo, se a gente entra já no livro, já falando um pouco mais sobre a experiência da leitura, a gente percebe que há muitas nuances na tradução que acrescentam muito essa possibilidade ou impossibilidade do tradutor de realizar certos feitos, de realizar certas ideias na língua na qual ele está falando, tendo em base um texto que vem de outra língua. No primeiro capítulo do livro, que se chama justamente A Tradução como Ato Desmedido, o autor ele fala bastante em várias experiências sobre essa dicotomia. A gente já tratou um pouquinho lá no nosso quarto capítulo, se você não ouviu, ouça, ele é um ótimo capítulo, entre a reconstituição artística ou a retidão linguística do texto. Então a gente pega um texto literário, por exemplo, a partir de qual momento a gente deve interferir na obra, ou até que ponto a gente deve ser 100% estrito a uma tradução meramente linguística. Quando a gente sabe que a poesia, que o poema, ele foge muitas vezes ao aspecto linguístico, o que a gente faz enquanto tradutor, né? Há um limiar muito frágil entre o trabalho puramente linguístico e o trabalho literário por excelência na tradução, porque a gente pode acabar caindo no erro de falar só sobre um ou de dar privilégio ao outro, o que pode empobrecer muito o texto. E para não empobrecer o texto, o tradutor tem que, às vezes, isso é dito pelo próprio Borges, fazer, às vezes, de autor e de próprio crítico literário do texto. Ele cita uma experiência dele, na qual ele passou muito tempo tentando trabalhar numa tentativa de reconstituir a sonoridade de um poema em russo para o português. Isso está no capítulo 14, em que ele fala sobre essa experiência e de como ele levou muito tempo, porque o que ele queria dizer em palavras, se ele usasse uma tradução ao pé da letra ou pouco adaptada, ia faltar em uma parte muito importante do poema, que é justamente a sonoridade. Há um limiar muito frágil e há um limite muito tênue entre as duas coisas, entre você saber quais são os limites que o tradutor deve atingir nesses aspectos, para, em primeiro lugar, não ultrapassar as nuances do texto original, interferir de maneira indevida na obra, que é algo que a gente também não quer. E isso é um problema muito grave, mas ele também não pode ficar muito aquém disso e correr o risco de, em segundo lugar, empobrecer o texto pela impossibilidade da formalidade linguística. E como é que a gente substitui isso? A gente substitui o que o autor disse, a gente parte para outra ideia. É muito interessante quando a gente fala sobre isso, Rodolfo, porque a gente cai novamente naquele dilema de até onde o autor pode ir e até onde o tradutor pode ir para chegar no autor. Sim, amigo, de fato, né? É muito difícil encontrar os limites, né? Quer dizer, até onde um tradutor vai modificar um texto ou vai aceitar, né, aquilo que o texto determina. E isso a gente pode perceber, por exemplo, na transposição de obras estrangeiras até no nosso próprio país, né? A nacionalização do texto estrangeiro no Brasil. O Boris Schneiderman, ele vai chamar bastante atenção para um ato de abrasileirar. Como, por exemplo, poderíamos traduzir um texto proveniente da Suécia e mencionar os campos como fazendas, né? Causa um estranhamento. Fazendas não são comuns na Suécia. Por isso mesmo que temos que tomar cuidado entre os limites, né? Quer dizer, entre aquilo que é nosso, que é próprio, e o que está sendo demonstrado de fato pelo texto. Ele conta um caso muito interessante, né? Quando ele foi ao Colégio Equipe de São Paulo a convite da neta dele, que era professora de língua portuguesa nesta instituição, e ele tá falando sobre as traduções dele em russo e em determinado momento ele diz que ele decidiu falar de uma especiaria russa por meio do termo pamonha. E aí um aluno questionou, mas professor, existe pamonha na Rússia? E ele se deu conta, evidentemente, de que não foi a melhor escolha, né? Então,
O Borges, ele vai dizer que para a gente entender um pouquinho também desses limites, né, entre o que é possível e o que não é possível, a gente tem que entender que não é possível misturar as percepções, né, que os termos aludem. Portanto, a gente tem que entender que é preciso chegar o mais próximo possível das nossas pretensões. Isso o Borges vai desenvolver bastante em outro texto, né, que também pertence a este livro, que é Paradoxos da Profissão Impossível, em que ele vai dizer que, às vezes, nós não podemos, né, esperar que o nosso leitor entenda o mesmo termo de maneiras iguais, sendo que o nosso leitor ele está distanciado da realidade cuja tradução busca desvelar. Então, por exemplo, ele cita no texto dele que a palavra floresta no Brasil associa-se muito a uma floresta amazônica, enquanto Lewald, em alemão, remete a florestas europeias, menos abundantes. Então, ele chega, né, a esta questão, né, este paradoxo. Como que eu posso transmitir a experiência real se a experiência real é passível da subjetividade da cultura? Isso, para ele, né, retoma o pressuposto da prática. O tradutor, né, a teoria da tradução em si e as suas considerações, elas provêm da prática, daquilo que é acerto, erro, daquilo que aprendemos enquanto tradutores. Quer dizer, não dá para ter uma resposta pronta, não dá para ter um horizonte de expectativa, porque isso muda a todo momento, isso muda a cada detalhe, né? Então, esse paradoxo que faz com que o tradutor, na visão do nosso autor, tenha que ter uma constante reavaliação e reconsideração frente ao seu trabalho. Então, quando falamos de realidade de produção, né, a realidade do escritor, por exemplo, russo, né, versus a realidade de chegada, isto é, do leitor, digamos, brasileiro, a gente tem que entender que para detectar as nuances, né, as disparidades nos discursos e nas formas de entender a vida, é necessária uma ênfase no trabalho. E a ênfase no trabalho justamente voltada para a percepção da realidade. Ele conta, um capítulo posterior ao final do livro, a sua experiência com outro tradutor famoso do Brasil chamado Haroldo de Campos. E ele mostra que enquanto eles buscavam compreender, né, desenvolver a tradução de poesia russa, eles perceberam que poetas e tradutores são construtores da linguagem. São aqueles que têm que lidar com as nuances da língua e perceber como podemos endereçá-la de maneira adequada de acordo com aquilo que buscamos mostrar, né? Então, o que ele diz basicamente é que o olhar aguçado para a tradução provém de um olhar aguçado para a vida. E ele nos conta que quando ele e Haroldo de Campos trocavam correspondências com estrangeiros, debruçavam-se sobre textos, né, conversavam ao telefone sobre as suas descobertas, havia um brilho no olhar, havia uma chama, né, que se acendia ali. Então, é muito interessante pensar que o tradutor, ele não é apenas um tradutor do objeto texto, mas também da própria vida, né? Que é carregada dentro desse texto. É muito interessante quando você fala sobre essa questão de abrasileirar o texto, porque isso puxa para um outro assunto no livro que é bastante transversal e que me chamou muito a atenção, que é mais ou menos onde o livro começa a tomar tons de diário, de um diário bastante íntimo, para falar a verdade, que é quando o autor fala das experiências dele enquanto uma pessoa multicomunitária, ou seja, enquanto uma pessoa que pertence a várias comunidades. Isso me chamou a atenção, Rodolfo, em 3 aspectos. Primeiro, é o aspecto profissional da coisa, né? O pertencimento que nós, tradutores, temos a diversas comunidades e como isso é um ponto de partida para um debate muito próprio, muito íntimo de cada um de nós sobre o aspecto multicultural do próprio texto. Nós cotidianamente estamos imersos em mais de uma realidade social, a gente lida com experiências, a gente passa por experiências positivas, negativas, e de que maneira todas essas experiências vão nos transformar em uma pessoa apta para traduzir um texto de outras realidades para a nossa. Cito isso porque o autor ele faz um debate, e esse é o meu segundo ponto que chamou a atenção, muito interessante em relação à tradição e à transformação dessa tradição.
é um dos momentos mais interessantes nos quais o relato ele tem esse tom de um diário íntimo. Isso acontece numa subcrônica no capítulo 1º do livro, que se chama Tradução e Memória Ainda. Digo subcrônica porque o primeiro capítulo ele é bem recheado de textos que vão versar sobre experiências específicas e diversas da linguagem, da experiência do autor, da vida pessoal do autor. Então essas experiências influíram para o tradutor que ele se tornou, né? Nesse momento de Tradução e Memória Ainda, ele fala sobre a experiência multicomunitária dele com o tradicional e sobre a manutenção dessas raízes com uma tradição que já não existe. Ele é nascido na Ucrânia, né? Ele viveu boa parte da infância numa cidade chamada Odessa, e nessa cidade, embora ela fosse na região da Ucrânia, ela tinha laços muito profundos com a Rússia. Então a língua que se usava no momento era um russo, mas era um russo bem específico, porque ele tinha um sotaque muito forte, muito específico, porque essa também era uma comunidade judaica muito forte. E aí ele saiu, ele veio para o Brasil, ele se nacionalizou brasileiro, ele manteve contato com o russo, mas sempre que ele mantinha contato com alguma pessoa da região na qual ele viveu a infância, a língua já não era mais a mesma, o sotaque era outro, a maneira de se falar era outra. E é sobre isso que ele versa nesse momento, porque, e isso é uma expressão do próprio Boris Schneiderman, ele se sente entre aspas, pterodátilo desgarrado. Isso é muito importante porque, num terceiro momento que me chamou muito a atenção, isso vai trazer essa noção de multicomunidade, de pessoas multicomunitárias que somos, traz a noção de como nós, tradutores e indivíduos ligados a uma realidade social, de qualquer maneira, estamos ligados ao limiar da palavra. Esse, na verdade, é o nome também de uma subcrônica do primeiro capítulo do livro, na qual o autor ele mostra um cenário de uma placa que dizia para as pessoas tomarem cuidado com as minas. Era tempo de guerra, e aí no meio disso tudo eles encontraram uma foto de soldados sorrindo, e ele se mostrou bastante chocado. Como é que aquelas pessoas podiam estar sorrindo no momento em que eles estavam naquele lugar levando a barbárie? E nós, enquanto tradutores, se a gente se chocar com uma imagem dessa, como é que a gente lida? Como é que a gente diz em palavras aquilo que a palavra não é capaz de suprir? Isso também vai se tornar um mote para outro momento do livro, que é o capítulo 4º do livro, se chama Paradoxos da Profissão Impossível. E ele cita dois autores, o Celine e o Dostoiévski, e como alguns textos deles tinham um teor fortemente antissemita, fortemente preconceituoso em relação aos judeus, às vezes, em Dostoiévski, assumindo um tom até chauvinista, eugenista daquele momento. E como um tradutor, quando você se depara com esse texto, quando você pega isso, de que maneira você vai traduzir aquilo que de certa maneira te extermina, aquilo que de certa maneira não te quer lá? Como você lida com um texto que diz em palavras um sentimento do qual você não só não compartilha, mas um sentimento que te ofende? Ele diz uma expressão muito boa para esse momento. Ele cita a expressão tradução com raiva. É quando você se dedica a traduzir aquilo com raiva daquilo que está sendo dito. Como quem diz, olha gente, estou traduzindo isso para vocês, mas olha isso aqui de absurdo que esse autor está dizendo. Olha que absurdo que ele está falando. Entende? Eu achei genial essa parte porque ela mostra como nós, tradutores, em dados momentos, não só não somos um objeto que vai pegar o texto e vai escrever ele de uma outra língua, mas a gente tem uma série de profundidades, de aspectos próprios que vão interferir no nosso trabalho, às vezes de maneira até ética. Amigo, se dissermos que tradução é uma mistura de experiência pessoal, coletiva, construída por meio do diálogo, conta pra gente uma das suas vivências neste âmbito que sejam mais emblemáticas pra ti, porque eu te colocando numa fria novamente, né? Vamos lá. Olha, o tempo passa, o tempo voa, a poupança Bamerindos continua numa boa, mas também tá numa boa fria, na qual o Rodolfo me mete, né? Sempre, no todo capítulo, uma pergunta muito capciosa. Mas vamos lá, eu me lembro de um episódio de tradução, era um resumo, eu tinha que construir um abstract à base daquele resumo, de um artigo científico, né? Então a gente tá longe de boa parte da experiência do autor, que é uma experiência mais com textos literários, mas isso não significa que um texto acadêmico seja mais fácil. Era um texto que falava sobre uma cantora. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o texto, porque segredo de tradutor, né? Mas falava sobre uma cantora LGBT brasileira, a Linda Quebrada, e usava termos que
são novelínguas criados pela própria Lin, ou criados pela comunidade a qual ela pertence, a qual eu também pertenço, que é a comunidade LGBT, para trazer a significação dela, a representatividade dela pro papel. E aí eu precisava traduzir esse texto pro inglês. E aí, putz, eu não tenho referencial dessa novelíngua. Alguns termos da comunidade LGBT de falantes ingleses, às vezes não condizem bem com o que a gente quer dizer em português. Há a questão de que existem falsos cognatos, e se a gente traduzir de maneira errada, acabam em expressões extremamente problemáticas, extremamente preconceituosas. E aí, o que a gente faz? Um exemplo muito específico é a própria identidade da Linda Quebrada. Ela se identifica enquanto travesti. A identidade travesti é uma identidade latino-americana. Não há um correspondente exato à identidade travesti nos Estados Unidos. E se eu fosse trazer esse texto para o inglês, se eu dissesse que ela é uma mulher trans, eu estava errando, porque a identidade travesti e a identidade da mulher trans são duas coisas diferentes. Então percebam, há de se ter um trabalho, e aqui também tem toda a questão multicomunitária, porque eu estou falando de uma comunidade da qual eu pertenço, que exige muito esforço para que a gente identifique determinados problemas que a gente tem num texto original, determinadas diferenças que existem entre aquilo que você tem na mão e aquilo que você quer produzir, e ir para cima e tentar e dialogar com o texto, encontrar alternativas, criar alternativas, compensar em determinados momentos quando você não consegue uma boa ideia no começo, mas no final você consegue refinar aquele texto original para uma ideia que fica ainda melhor na tradução. E isso tudo é um cabo de guerra que você tem que ter com a tradução, que é muito significativo e que aqui no texto do Boris Schneiderman constitui o quê? Praticamente 70 anos de vida do autor, e que ele transmite para mim aqui com um grau de correção. Eu me vi muitas vezes em exemplos, em problemas que ele trouxe aqui, que eu não pude deixar de pensar, putz, era isso que eu devia ter feito. Com base naquilo que a gente não tem, buscar o nosso melhor. Aquilo que a gente tem que reforçar. Aquilo que a gente não tem, vai e busca, vai e tenta lidar. Não pode deixar o texto te vencer. Você tem que vencer essa amarra do texto para poder passar o melhor que você pode passar pro texto que você vai produzir. Legal, amigo. Você, vamos dizer, traduziu a experiência, né, do nosso autor à sua própria percepção da realidade e vivência. E isso é bastante emblemático e importante, certamente o mais precioso desta discussão. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, né, neste ano de 2022, e que seja maravilhoso para todos nós. Um pequeno aviso, nós vamos fazer uma transformação no formato do nosso podcast, tá? Em vez de publicações quinzenais, vamos passar para publicações mensais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Para aqueles que querem entrar em contato conosco, gostariam de enviar sugestões, né? Gostariam também de ouvir sobre os livros que gostam, por favor, envie um e-mail para podcastcorujale@gmail.com. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.